vida. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria. Olá, que bom ter vocês novamente aqui no meu canal para a gente dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Se livrar da coisa crudenta, vivendo com bom humor. Progressão dos Espíritos. Questão 114. Os Espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Resposta dos Espíritos: são os próprios Espíritos que melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Questão 115. Entre os Espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? E o Espírito responde: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar, progressivamente, a perfeição para o conhecimento da verdade e aproximá-los dele. A felicidade eterna é para aqueles que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim da sua destinação. Outros não as suportam senão murmurando e, por suas faltas, permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Segundo isso, Kardec pergunta, espíritos seriam em sua origem como as crianças, ignorantes e sem experiências, adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam em percorrendo as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Segundo sua docilidade, ela aproveita mais ou menos. Todavia, a vida do homem tem um turno, e a dos espíritos se estende ao infinito. 116. Há espíritos que permanecerão perpetuamente nas ordens inferiores? E a resposta é: não, todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas lentamente, porque, como já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderias, pois, que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? 117. Depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? E aí o espírito responde: certamente. Eles o alcançam mais ou menos rapidamente segundo o seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente que uma criança insubmissa? Questão 118. Podem os espíritos degenerar? Aí a resposta é muito inteligente isso daqui, hein? A resposta é não. À medida que avançam, compreendem o que os distancia da perfeição. Quando o espírito finda uma prova, fica com conhecimento que não esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Quer dizer, ele não desaprende, né?
A gente tem um problema de mosca flutuante nos olhos e é triste, viu? Questão 119. Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem suportar para alcançarem as primeiras ordens? Aí resposta, se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária às vezes às suas personalidades e a missão que eles cumprem nos diferentes graus da escala está nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Kardec faz uma observação. Visto que na vida social todos os homens podem alcançar as primeiras funções, igualmente poder-se-ia perguntar por que o soberano de um país não promove cada um dos seus soldados a general, porque todos os empregados subalternos não são empregados superiores. Todos os estudantes não são mestres. Ora, entre a vida social e a vida espiritual, há esta diferença. A primeira é limitada e não permite sempre alcançar todos os graus, enquanto a vida espiritual é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de elevar-se ao grau supremo. Eu acho que também a gente não tem muita coisa para comentar sobre essas falas do Espírito, né? Tudo tão claro, tão simples, tão objetivo. Estamos aqui para aprender, a nos desenvolver. Se ficamos pensando de forma orgulhosa, vaidosa, comprometendo a vida dos outros em prol das nossas, obviamente ficamos estacionados. Podemos criar inteligência, desenvolver inteligência, podemos desenvolver, mas se o nosso moral não for desenvolvido, a gente não evolui, o espírito não cresce, não passa de ordem. Questão 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem? Aí a resposta é não. Não pela fieira do mal, mas pela ignorância. Questão 121. Por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Aí a resposta. Não têm eles o livre arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua própria vontade. Questão 122. Como podem os espíritos em sua origem, quando não têm consciência de si mesmos, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Existe neles um princípio, uma tendência qualquer, que os incline mais para um caminho do que para outro? E o espírito responde: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Ele não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua vontade livre. É a grande figura da queda do homem e do pecado original. Alguns cederam à tentação, outros resistiram. De onde provêm as influências que se exercem sobre eles? Dos espíritos imperfeitos, que procuram se aproximar para dominá-lo, e que se alegram em fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Tentou-se simbolizar na figura de Satanás.
Ou seja, essa história que o Espírito está contando já foi contada para o homem diversas vezes. Em cada região, em cada época, né? Ou seja, de uma forma ou de outra, foi revelado esse processo de criação da humanidade. E aí o homem foi moldando conforme sua cultura, foi colocando figuras, foi fazendo representações, né? E aí, de acordo com a sua própria cultura, aparece aí Satanás, aparece lá a cobra, a maçã, né? Foi aparecendo diversas alegorias, né? Símbolos que pudesse representar a figura desejada. Por exemplo, Deus, um homem velho, cabelos grandes, grisalhos, né? Por que isso, né? Porque cabelos grisalhos, né, à época, significava experiência, conhecimento. Não poderia colocar uma criança como para representar Deus, né? Então teria que representar Deus como alguém de muita sabedoria. Então como que seria isso? Teria que ser a figura de um homem já vivido, né, experiente. Então essas alegorias, esse simbolismo, né, deu origem a essas figuras aí, como Satanás. Ainda Kardec pergunta, nessa mesma questão 122, esta influência não se exerce sobre o espírito senão em sua origem? O espírito responde, ela o segue na sua vida de espírito até que tenha tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Por que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Pensais poder penetrar-lhe os desígnios? Todavia podeis dizer assim, a sabedoria de Deus está na liberdade que ele deixa a cada um de escolher, porque cada um tem o mérito de suas obras. 124. Uma vez que há espíritos que, desde o princípio, seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, degraus entre esses dois extremos. Aí a resposta é sim, certamente. E é a grande maioria dos espíritos. Questão 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão alcançar o mesmo grau de superioridade que os outros? E a resposta é sim. Porém, as eternidades serão para eles mais longas. Tá? Embora seja eternidade, né? Como ele está empurrando, né, a sua evolução com o tempo, ele vai atingir essa perfeição provavelmente depois de muitos que não se desviaram para o mal. Por essa, aí o Kardec responde ainda, né? Responde não, conclui. Por essa expressão, as eternidades, se deve entender a ideia de que os espíritos inferiores fazem a perpetualidade dos seus sofrimentos, visto que não lhes é dado anteverem seu termo, não seu final. E essa ideia se renova em todas as provas nas quais eles sucumbem. Questão 126. Os espíritos que alcançaram o grau supremo da perfeição, depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Aí ele vai dizer, Deus contempla os transviados de igual maneira e os ama com o mesmo coração. São chamados maus porque sucumbiram. Não eram antes mais que simples espíritos. 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? De novo, né, a pergunta retórica. E aí o espírito responde,
são criados iguais, mas não sabendo de onde vêm, é preciso que o livre-arbítrio tenha seu curso. Progridem mais ou menos rapidamente em inteligência quanto em moralidade. E aí o espírito, e aí Kardec completa, conclui, né? Os espíritos que seguiram desde o princípio o caminho do bem não são por isso espíritos perfeitos. Se não têm mais tendências, precisam, porém, adquirir ainda a experiência e os conhecimentos necessários para alcançarem a perfeição. Podemos compará-los às crianças, qualquer que seja a bondade de seus instintos naturais, têm necessidades de se desenvolverem, de se esclarecerem, e que não passam sem transição da infância à maturidade. Assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, existem espíritos que são bons ou maus desde a sua origem, com a diferença capital de que a criança tem os instintos todos formados, enquanto que o espírito, em sua formação, não é nem mau nem bom. Tem todas as tendências e prefere uma ou outra direção, por efeito de seu livre arbítrio. Então, esse daqui é a primeira parte da evolução dos espíritos, né? E não tem nada, né, a ser acrescentado aqui, fazendo uma interpretação, a não ser meras comparações com o que a gente já está acostumado a fazer aqui, né? Meras comparações com o comportamento das pessoas, comportamento das crianças, né? Você opta por ser bom, opta por ser ruim, né? A questão é que, quando a gente fala de vida terrena, a gente tem que ver que essa tal evolução proposta aqui para a maturidade do espírito não é a mesma no plano terreno, né? Aqui sofre a imperfeição das vontades do homem. Então, por exemplo, uma conduta moral aqui na Terra passa por todo um crivo da sociedade quanto ao que é esta moral, né? E, portanto, a regra de forma geral é não fazer o mal ao próximo, né? A regra geral é não faça o mal ao próximo. Você tem que fazer ao próximo o que você quer que façam por você. Então a gente fica por aqui e a gente já volta com a segunda parte, a parte derradeira desse capítulo, que é o assunto Anjos e Demônios. Até lá! Quando você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar.